Estou Pensando em Acabar com Tudo é um filme complicado. É um filme que, por exemplo, nós aqui, quando a gente assistiu da primeira vez, a gente teve uma impressão, depois teve outra impressão. É um filme que é cheio de simbolismo, é um filme cheio de significados, umas coisas que você precisa entender melhor para você poder compreender o que o filme quer dizer. A gente foi dar uma olhada nas redes sociais, depois que o filme foi lançado, e a gente viu que muita gente ficou extremamente confusa com o filme. E é por isso que o filme é tão bom. Eu gosto particularmente de filmes confusos, né? Por isso que sou muito fã de Charlie Kaufman, que foi o diretor e o roteirista deste filme. Ele escreveu o roteiro baseado num livro do Ian Reid, que fez bastante sucesso também, lá nos Estados Unidos, aqui nem tanto, pelo menos até onde eu saiba. Mas é um filme que é complicado, é um filme que deixa a sua cabeça rodando em falso, que nem um parafuso espanado. E a gente vai fazer esse vídeo aqui para explicar algumas coisas caso você não tenha entendido as simbologias do filme. Então, se você quiser saber mais sobre isso, fique com a gente. Como eu falei, a gente assistiu o filme, teve uma ideia, e daí a gente resolveu pesquisar, porque parecia que tinha algumas coisas que não estavam se encaixando. Aí a gente achou um artigo da Vanity Fair americana, que a gente vai deixar aqui, na parte de baixo onde fica o texto aqui, né, coisa, como chama aquela caixa? Box de informação. Olha só, eu não sou muito informado a esse respeito. Mas enfim, a gente vai deixar o link aqui para você ver, né, o link em inglês, caso você queira ver, que abriu a nossa mente para determinadas situações que haviam fugido da nossa percepção. Então, a gente gostaria de falar com você a respeito, vamos aí reverberar este artigo para que você possa também entender melhor sobre este filme que estreou no dia 4 de setembro de 2020. É um filme bom, a gente já pode dizer. A gente fez uma crítica, inclusive, quando a gente assistiu. Você pode ver aqui no canto, caso você queira. A primeira coisa, né, a primeira dica, que essa é uma coisa que até ficou um pouco óbvio quando a gente assistiu, é que a dica do filme já está no nome do filme. O filme se chama Estou Pensando em Acabar com Tudo. E é uma frase que é repetida sucessivamente pela personagem da garota no filme, né? Que é interpretada pela Jessie Buckley. Ela não tem nome, na verdade ela tem vários nomes, né? Ela é chamada de vários nomes durante o filme, mas nos créditos ela não tem um nome, ela é chamada de a garota. Ela tem, né, esse pensamento, a gente vai acompanhando conforme o filme vai passando, que ela tem esse pensamento que ela fica sempre repetindo: estou pensando em acabar com tudo, estou pensando em acabar com tudo. No fim das contas, o filme não é sobre ela. O filme é sobre o Jake, e não é nem o Jake, que é o namorado dela no filme, não é nem ele novo, é ele velho, porque aquele cara, o zelador que aparece, o zelador do colégio que parece que não tem nenhum tipo de conexão com a história, a gente sempre vê ele em alguns flashes, é ele o verdadeiro personagem principal, ele é o verdadeiro Jake, e é ele que tá pensando em acabar com tudo. Mas quando ele fala que tá pensando em acabar com tudo, ele tá pensando em acabar com a própria vida. Esse filme, então, fala sobre suicídio, fala sobre depressão, solidão e tristeza. Isso porque tudo que a gente viu no filme está se passando dentro da cabeça do Jake mais velho, que é aquele senhor que é o zelador. Ele tá vendo, né, na cabeça dele, criando uma fantasia na cabeça dele de que ele teve uma vida um pouquinho mais feliz. Não um pouquinho, bastante mais feliz, porque ele teve uma vida muito solitária, ele teve uma vida muito triste. Então na cabeça dele, ele tá tentando criar uma justificativa para não se matar. Então ele cria essa história na cabeça dele de que ele tinha uma namorada que foi visitar os pais dele. Enfim, tudo isso é uma maneira de tentar driblar a solidão que ele sente durante toda a vida dele. Só que o pensamento de acabar com tudo é sempre muito mais forte. Então toda hora a personagem que ele criou na cabeça dele fica falando: estou pensando em acabar com tudo, estou pensando em acabar com tudo, porque na verdade ela não quer terminar o relacionamento, porque esse relacionamento não existe. Na verdade é uma reverberação da cabeça do Jake mais velho falando: estou pensando em acabar com tudo, eu preciso me matar. Aí você pode se perguntar: mas quem que é aquela moça então? Quem é aquela menina do filme que não tem nome, a garota? É uma representação da cabeça dele de uma menina que ele conheceu há muito tempo atrás, mas ele não teve coragem de chegar nela para falar com ela, para pedir para sair com ela ou qualquer coisa assim. É uma representação dele da ideia do que aconteceria se ele tivesse tido a coragem de chamar ela para sair, para namorar, enfim, de qualquer coisa desse gênero. É uma representação de uma lembrança muito antiga e também é uma forma do Jake tentar pensar em como seria a vida dele se ele tivesse tido mais atitude, se ele tivesse não sido um homem solitário. Então todo o relacionamento não aconteceu de verdade? Todo o relacionamento não aconteceu. Aquilo lá é tudo uma grande fantasia. Então você achou o filme estranho porque, mas isso aqui parece espaço-tempo, tá tudo errado e não sei o quê. É porque as memórias do Jake
não existem. Ele está tentando criar essas memórias, então é uma luta dentro da cabeça dele entre a realidade do que aconteceu e a fantasia que ele está tentando criar. Então, basicamente, o Jake, mais velho, que é esse senhor o zelador, ele passa o filme inteiro sonhando acordado. Tudo isso que a gente vê é um grande sonho na cabeça dele, em que a realidade e a fantasia lutam para tentar ocupar essa mente. Em alguns momentos, aquele pensamento, o pensamento original dele entra dentro dessa história, onde fica lá, estou pensando em acabar com tudo e etc e tal. Tudo isso porque ele fica pensando numa espécie de caminho onde ele poderia ter sido mais feliz na vida dele, porque ele trabalha num colégio onde ele estudou e foi extremamente triste. Ele é uma pessoa extremamente introvertida, e isso a gente descobre no final do filme, que ele nunca saiu da fazenda dos pais dele, ele sempre esteve lá, ele nunca foi para a cidade grande, então tudo foi um grande sonho onde ele se imaginava uma pessoa mais feliz e extrovertida, uma coisa que não aconteceu na vida real. Para quem assistiu o filme, isso não ficou muito óbvio, mas para quem lê o livro, quando chegou nas páginas finais do livro, a pessoa que está lendo, né, nota que teve a mudança de pessoa. O filme todo é narrado numa primeira pessoa, e no fim do livro ele é narrado na terceira pessoa, vira de eu para nós. Então aí a gente já começa a ver que teve uma fusão das personas, né? O livro todo é narrado na pessoa da menina, da garota, e no fim do filme, do livro também, eles se juntam e vira aquele nós, né? Tipo, eu e ele, né? No caso, ela e o Jake. Aí no final do filme também tem aquela situação em que a garota encontra o Jake mais velho, encontra o zelador, e eles conversam ali na porta do colégio onde ele trabalha. Então a gente tem aquele diálogo onde ele fica perguntando como é o seu namorado e não sei o que, e aí a garota começa a falar, mas eu não conheço, não consigo lembrar do rosto dele, é como se você me pedisse para descrever um mosquito que me picou há 40 anos. Isso, na verdade, é a projeção dos medos que o Jake tinha a respeito dela. Então, tudo isso também está se passando dentro da cabeça do Jake, e no final do filme a gente percebe que ele estava mesmo com uma fixação em cima dessa garota, ele se apaixonou por ela à primeira vista, mas ele não chegou nela, ele não conseguiu falar com ela, ele não conseguiu ter uma relação com ela, muito menos trocar alguma palavra com ela, porque ele tinha muitos medos por ser introvertido. E isso ela vai falando pra ele, né, pra ele mais velho, vai jogando na cara dele todos os medos que ele teve, né, tipo, ele parecia ser um cara estranho e não sei o que. Isso tudo são as projeções que ele tinha e fez com que ele não tomasse nenhuma atitude. Então, no fim das contas, essa garota que aparece no filme como a namorada do Jake mais novo, na verdade é uma referência de tudo que ele aprendeu na vida. Por exemplo, ela tem o rosto da menina do qual ele não conseguiu conversar no bar quando ela passou por ele, e ele, na cabeça dele, quando a gente vê ela nesse filme, é uma representação de tudo que ele aprendeu na vida no que diz respeito a filme, no que diz respeito à cultura. Por isso que ela tem vários nomes. Primeiro de Lucy, depois de Lúcia, depois Louisa. Enfim, ela tem vários nomes porque ele está tentando encaixar, enquanto ele está imaginando isso, ele está tentando encaixar a melhor versão dela. Em uma dessas versões ela é poetisa, em outras das versões ela é física. Ela teve várias profissões. E tudo isso a gente consegue meio que não mata, né, porque a gente não percebeu na hora, mas quando tem aquela cena, quando ela entra no quarto do Jake, ela tem ali um livro de física, o livro de poesia, que ela encontra o livro, inclusive, aquela poesia que ela leu pra ele, que ela recitou pra ele no começo do filme, e tem também um livro de crítica de cinema da Pauline Kael. Essa crítica inteirinha é recitada em uma cena do filme, quando eles já estão voltando pra casa, né, voltando pra cidade grande. Ela recita a crítica de uma mulher sob influência, que é um filme de John Cassavetes, de 1974 ou 75, não lembro. E é uma crítica que aquela recita inteirinha. Depois que o filme acaba, você percebe que é uma lembrança dele. São coisas que ele decorou e que ele está colocando na boca dela. Então, durante o filme, ele vai experimentando várias versões dessa garota ideal, né? Dessa namorada dele, entre aspas. Inclusive, tem até uma cena em que ele tá no colégio, já velho, ele tá no colégio assistindo um filme, que é um filme dentro do filme, que é um filme falso, dirigido pelo Robert Zemeckis. Então, a garota daquele filme aparece no carro falando com ele, em um determinado flash, porque ele está testando essas versões para ver quem é a versão ideal dele, e ele está somando essas coisas que ele está assistindo, que ele está absorvendo, né, de cultura, ele está somando e colocando dentro desta idealização dele, desse devaneio dele. Inclusive, isso também vale para aquela peça de teatro, né, musical, que é o Oklahoma, que no começo do filme ele aparece varrendo o chão do colégio, tem lá os adolescentes encenando Oklahoma, e um pouquinho antes, né, dessa cena, aparece a música desse musical dentro do filme também. Outra pista que você pode ter, né, quando você assiste o filme, que de repente
aquilo lá não é de verdade são as ligações que a garota recebe quando ela está com o Jake na casa. As ligações aparecem sempre como se fossem dela mesma. Tipo, quando ela tá com o nome de Lucy, quando ela pega o celular, tá lá escrito Lucy ligando. Tá, mas quem é a Lucy? Aí depois, quando ela já tá com o nome de Luísa, aparece também lá, tipo, a Luísa ligando. Ela fala, é uma amiga minha, e bota o telefone no bolso. Nos momentos em que ela atende, quem fala é uma voz de homem. E é uma voz de homem falando coisas assim terríveis. Que é o Jake Zelador. É o Jake Zelador, que é o pensamento dele original, o pensamento dele de verdade, invadindo essa fantasia pra mostrar pra ele que ele quer acabar com tudo, né? Tipo, quando ela atende o telefone, essa voz de homem, que a gente não conhece até o final do filme, essa voz de homem fala, só há uma questão a resolver, eu não estou totalmente lúcido, estou ficando louco, e não sei o que. Tipo, tudo isso são a voz interior do Jake mais velho, do Jake Zelador, entrando dentro dessa fantasia pra lembrar que aquilo tudo precisa acabar. De repente você tá tendo um pensamento um devaneio, né? Você tá parado tendo um devaneio muito doido e do nada você para e pensa, puxa, mas isso aqui o que eu tô pensando, sabe? Isso aqui tá muito louco. E é mais ou menos isso. E a gente percebe no final do filme que o Jake tem problemas mentais, vamos dizer assim, causados por essa solidão que ele teve, por essa introversão que ele teve durante toda a sua vida. E é isso que faz com que ele tome as atitudes que ele toma no final do filme, que a gente vai falar agora. E também você pode se perguntar a respeito dos pais do Jake. Toda aquela idealização dos pais do Jake, né, que anda dentro do espaço-tempo, uma hora ela tá nova, uma hora ela tá velha, a mãe no caso. O pai também, uma hora tá velho, outra hora tá novo. Tudo isso são representações, fragmentos de lembranças que o Jake tem, que ele tá tentando colocar dentro dessa fantasia que ele criou na cabeça dele. Por isso que em alguns momentos, por exemplo, tem um corte na Toni Collette, que interpreta a mãe dele, ela tá com o vestido e depois dá um corte, quando volta o vestido tá um pouquinho diferente. Depois tem um corte no pai, né, interpretado pelo David Thewlis, ele tá com um curativo na cabeça. Daí dá um corte, mostra a garota, mostra a mãe, mostra o cara. Quando volta pra ele, tem outro curativo, ou o curativo tá num lugar diferente. Tudo isso são as representações do Jake mais velho, tentando resgatar essas lembranças antigas dos pais dele, que já morreram há muito tempo. Morreram na casa onde ele mora, inclusive, porque ele nunca saiu daquela fazenda, ele nunca foi pra cidade grande, como eu já falei. Então, tudo isso vai sendo remontado na cabeça dele e isso vai fazendo com que essas lembranças não sejam exatas. Sempre tem uma diferencinha. Uma hora tá velho, outra hora tá novo, outra hora tá com uma coisinha diferente aqui, uma coisinha diferente ali. Lembra do cachorro, o cachorro quase a gente não vê a cara do cachorro. Ele não lembra a cara do cachorro. Ele não consegue se lembrar direito da cara do cachorro. Então quando o cachorro aparece, ele aparece mexendo a cabeça, ou aparece com a cabeça baixa, ou ele não aparece. Inclusive, na cena do quarto também tem lá a urna, né, com as cinzas do cachorro. E isso também é uma dica que aparece pra gente no meio quase no final do filme, na verdade. Todas essas dicas estão lá. Então, tudo isso são representações de fragmentos de lembrança que o Jake Zelador tem e que ele está tentando colocar dentro dessa história perfeita que nunca aconteceu. Sobre lembranças, é sobre passagem do tempo também. Porque o Jake mais velho, ele já tá, tipo, realmente ele tá muito velho, então os pais já devem ter morrido há muito tempo. Então ele tá tentando resgatar esses pequenos fragmentos de memória para montar esse quebra-cabeça dentro da própria mente dele. E outra coisa, né, e outra cena do filme que faz com que a gente perceba que na verdade ele é realmente um devaneio da cabeça, a gente não sabe de quem, mas é o devaneio da cabeça de alguém, é a cena da escadaria, que tem uma cena em que a garota desce repetidamente a escada, ela desce, daqui a pouco ela aparece descendo de novo, e ela tá pensando coisas, ela tá falando, putz, ela tá misturando pensamentos dela com o do Jake, e ela fica falando do Jake, né, o Jake é legal, o Jake é isso, eu gosto dele, não sei o que lá, é a minha namorada, e, enfim. Todos esses pensamentos, na verdade, são do Jake mais velho. Então, é como ele queria ser visto. É como ele queria que as pessoas o vissem. É triste. Quando você percebe que tudo isso, inclusive essa cena faz parte da cabeça de um homem solitário, velho e depressivo, a gente fica um pouco triste. Não tem como não ficar. Então, né, com tudo isso que a gente já falou, a gente chega no final deste filme. Acontece que no final desse filme volta uma história que foi contada pelo Jake quando chegam na fazenda, né? Quando ele e a garota chegam na fazenda, quando eles entram no celeiro. Essa cena em específico, né, quando ele fala sobre a história do porco com a barriga para baixo, que tá tudo comido por verme e tal, tudo isso é uma história estranha, deslocada dentro do começo do filme. Meu Deus, desculpa. Tudo isso é uma história estranha que fica deslocada dentro do começo do filme. Parece só uma história bizarra, mais uma, né? Coisa bizarra. Acontece que quando ela chega no final, quando esse porco volta, né? O velho Jake vê esse porco e ele começa a seguir esse porco dentro do colégio, o porco sangrando, né? E aparece aquele sangue no corredor, com o Jake já sem roupa, pelado, ele teve um surto no carro. Na verdade, a gente sabe que aquele sangue não é do porco, o sangue é
do Jake. Ele tá realmente, efetivamente se suicidando. Mas o porco fala com ele, o porco tem um diálogo com ele. E no original, ele foi dublado pelo Oliver Platt. Inclusive, saudades do Oliver Platt, onde você está. Um beijo, Oliver Platt, né? Eu gostava muito desse ator quando eu era mais novo e não vejo mais ele em filme. E toda essa sequência do porco, né, falando com o Jake e todo o recital que você tem ali, leva pra gente a encarar que o filme também fala sobre decadência. A decadência física, a decadência do corpo, a decadência dos anos. Quando o Jake tá pensando nos pais dele e tem essa coisa de ficar indo e voltando no tempo, meu pai tá velho, meu pai tá novo, minha mãe tá velha, minha mãe tá novo, tudo isso são as representações do próprio Jake, da psique, a respeito da sua própria decadência. Ele tá velho e ele viu os pais dele morrerem por conta das doenças causadas pela idade. Ele cuidou dos pais quando os pais morreram de velhice e agora ele tá encarando o final da sua própria vida. Ele tá se tornando os pais dele. Ele tá nessa situação agora de estar velho, de não ter mais o pique, de não ter mais aquela juventude, né? De não ter mais aquela força de vontade da juventude. Então, o filme também mostra pra gente que é o Jake encarando a sua própria decadência por conta da idade. E isso fica bem claro no diálogo que o porco imaginário tem com ele quando ele tá andando no corredor. Aí chega naquela cena, né? Tipo, tem uma cena de dança, né? A Paz de Deux, né? Que fala, não sei se é assim que pronuncia, desculpem franceses, mas tem toda aquela cena, né? Da dança, da representação do doppelganger, do Jake mais novo com o da menina, daí aparece o zelador também, e tem que ele mata o Jake. Tudo isso são representações da cabeça dele, é uma coisa extremamente, não é freudiana, mas é coisa de gente que tem problema de cabeça, né? É uma representação da cabeça dele misturando com os musicais que ele conhece. E por que ele conhecia tantos musicais quando ele falou no começo do filme? Porque ele trabalha naquela escola há muitos anos e todo ano tem um musical encenado ali, então ele já conhece toda a rotina de musicais. Jake é uma pessoa solitária que está enfrentando a velhice e está triste. E o filme é sobre isso. Aí, no fim, tem aquela cena em que o Jake recebe um prêmio aplaudido por todo mundo. Tanto ele quanto as pessoas que estão na plateia, seus pais, os adolescentes, né? As pessoas, as meninas que ele viu na sorveteria, que é uma cena bem interessante também, porque representa os medos do próprio Jake. O único lugar onde ele ia quando ele podia sair de casa, quando ele tinha vontade de sair de casa, era para aquela sorveteria que era relativamente perto da casa dele. E as meninas zombavam dele, e isso fica claro, né? Quando ele vai para aquela sorveteria com a namorada dele, e ele não consegue falar e elas ficam rindo dele e tal. Enfim, tudo isso aparece no fim do filme, todos estão na plateia vendo ele receber o prêmio Nobel, só que todos estão com uma maquiagem de velho, é visível que é uma maquiagem. E isso também é uma representação da passagem do tempo, porque o próprio Jake viu todas essas pessoas em determinado momento da sua vida, são rostos que ele conheceu durante a vida, mas ele quase não teve contato com nenhum deles, mas essas pessoas envelheceram assim como ele, envelheceram na cabeça dele. E é a representação de envelhecimento dentro da cabeça dele. Ele estava imaginando, porque ele queria reconhecimento, ele queria que as pessoas gostassem dele, queriam que as pessoas o premiassem por ser legal, sabe? Todo mundo espera isso um dia, né? Todo mundo espera ser reconhecido por ser uma pessoa bacana, por ser uma pessoa que os amigos gostam de você e tal. E o Jake queria isso. A única coisa que ele queria na vida dele era que as pessoas gostassem dele, mostrassem que gostassem dele. Então toda essa cena no final, com a música de Oklahoma também, da peça musical Oklahoma, tudo isso é uma representação dentro da cabeça do Jake, tipo, esse é o meu último ato, e aqui estão todas as pessoas que eu gostaria de ter conhecido, e é ali que ele acaba literalmente com tudo. Então, para você poder entender literalmente a cena final, pegue a letra da música que ele canta. Preste atenção na letra e você vai entender o filme todo, porque é ali que está a chave de toda essa sequência final e de todos os sentimentos que o Jake gostaria de passar pra gente quando a gente tá assistindo a este final. É isso, eu acho que se faltou alguma coisa, por favor, deixa aqui nos comentários. A gente vai ter um óbvio prazer em descobrir mais coisas a respeito desse filme, porque pra mim é 10 de 10, 5 estrelas, porque eu adoro filme confuso assim, tem que ficar pesquisando coisa. Mas é isso, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, deixa nos comentários, deixe seu comentário também a respeito do filme, se você gostou, se você não gostou, e a gente se vê aqui no canal Cicutom. Abraço e até logo.